Glória a Deus, nós estamos falando durante já algumas semanas sobre o trabalho do Espírito Santo de Deus em nós, amém? Você crê que o Espírito Santo é Deus? Sim ou não? É muito importante que você entenda que toda a autoridade que há em Deus está na pessoa do Espírito Santo que agora habita em você. Não há divisão no corpo de Cristo, não há segmentação. Quem divide para conquistar é o inimigo, não é? Se você for ler os livros de liderança natural, secular, eles vão falar, olha, você precisa dividir para... Já ouviram essa frase ou não? Dividir para conquistar, mas o Senhor e o reino de Deus avança com a integração, com a consolidação das partes. Ele é Pai, Filho e é Espírito Santo, mas de maneira consolidada, não há divisão, não há sombra de variação, não há brecha na sua existência. Ele é um e ao mesmo tempo é os três. Amém? Glória a Deus. Então, não há divisões no Senhor. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Cristo Jesus, nós estamos falando daquele que é poderoso para fazer todas as coisas que o Senhor planta no nosso coração por necessidade ou como promessa. Amém? Amém? Então, se o Espírito Santo é Deus, Pai, mas também é Deus Filho, Jesus, quer dizer que o Espírito Santo também, ele tem uma face personificada. Ele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo tem um estômago que ronca. Tem um olho que pesca. Tem uma mente que às vezes titubia. Por quê? Porque ele também é Jesus. Ele é o Pai, mas também é o Filho. Não há variação. E olha, por que é dessa forma? Porque o Espírito Santo, ele quer anelo e proximidade com aquilo que é real para você. Olha, nós podemos ir em grandes conferências, ouvir grandes pregadores e ter uma experiência com o lugar, com a atmosfera, com as pessoas, com o louvor e voltar para a nossa realidade completamente vazio, sem a presença do Espírito Santo. Por não entender que o Espírito Santo é esse que te mostra alguns lampejos e dá algumas manifestações de poder para que você veja, o acesso está liberado. É muito bom quando eu percebo admiração naquilo que nós estamos fazendo. Desde 2012 eu treino meu coração para não receber glória daquilo que não me pertence, aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor tem concedido a mim para fazer nessa terra. Mas é inevitável que em alguns momentos, por causa de um aconselhamento, por causa de uma companhia, de uma visita, de uma pregação, de um estudo, as pessoas tenham as suas vidas transformadas em alguma medida. E é notório a admiração, o respeito, né? Quando essas coisas acontecem. Mas olha só, nada supre mais o coração de um pastor saudável do que uma ovelha que passa a conhecer o caminho pelo qual essas coisas acontecem. Um pastor que tem um coração para o Senhor não quer que as ovelhas só o escutem e acreditem nas suas palavras, mas ele quer fazer com que o seu rebanho encontre as palavras. Desvende a fonte onde a vida jorra, sem nenhum tipo de necessidade ou dependência humana. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muitas vezes a imagem que nós vamos montando do cristianismo é de que o Senhor tira algumas pessoas do álcool para serem escravizadas por um líder religioso, que agora decide se você pode fazer tatuagem, a altura da sua roupa, o comprimento das mangas da sua camisa, como que você usa o cabelo, como você se relaciona, que tipo de carro você anda. Continua sendo um cativeiro, só mudou o governo. Agora, ao invés de ser o Zé Pilintra, de ser o Dada Caveira e os demônios que assolam esse século e essa humanidade, agora é um cara de terno, intitulado pastor, líder religioso, é um padre que decide a sua vida. Mas olha, o Senhor cumpre com toda a obra na cruz, passa por todo o sofrimento, se desfaz de toda a sua glória e todo o seu reino para te dar liberdade. Liberdade. Liberdade para exercer autoridade sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, colocar limites naquilo que se passa dentro da sua cabeça. Ele te deu essa autoridade e essa liberdade. Olha, eu gostaria muito que os irmãos
conseguissem absorver 100% daquilo que eu prego. Gostaria muito, muito mesmo, mas não chega nem perto de 10% às vezes. Às vezes aquilo que eu prego no domingo é a pergunta de segunda-feira de manhã, 6, 7 horas da manhã. Meu Deus, eu já preguei sobre... Uai, foi ontem. Não foi no culto, aí eu olho as fotos. Uai, até postou um stories. Do momento do louvor. Falei, meu Deus, não comeu. Guardou para comer mais tarde. Já fez isso? Foi em festa de barriga cheia? Alguém já foi em festa de barriga cheia? Aí serve uma sobremesa muito boa. Fala, rapaz, isso aqui demora a aparecer, né? Aí você arruma um vasilhamezinho. Não, vocês não fazem isso, só o pastor quer. Vocês não fazem. Isso é gentalha, né? Você pega ali um pouquinho, coloca na bolsa. Aí você chega em casa, mais tarde vai comer, só que você ainda está satisfeito, esquece na bolsa. No outro dia você levanta para trabalhar, troca de bolsa, porque tem uma bolsa para a night, tem uma bolsa para o morning, tem uma bolsa para o dia. E aí, ficou lá. A experiência ficou lá. Você até levou para sua casa, você até pegou aqui, mas você não teve uma experiência. Né? Tem algumas comidas, né, que, meu Deus, né? Se tem alguém comendo perto de você, você tem que se cuidar para a saliva não saltar de dentro de você, né? Te expor. A pessoa... tem até em alguns momentos que a comida cai, né? A pessoa já olha para você. Você quer um pedaço? Também não acontece com você, não. Você está muito suprido, aleluia. Mas o Espírito Santo, ele te traz para o ambiente espiritual para te fartar. E o alimento espiritual traz consigo uma característica que o alimento natural não tem. Então, mesmo que você tenha chegado aqui com todo o conhecimento, essa é a festa dos filhos, você chegou de barriga cheia, deixa eu te falar uma coisa, do Espírito, quanto mais você come, mais fome você tem. Da sobremesa, do bolo da festa, do churrasco, do feijão tropeiro, da coca, você vai se satisfazer em algum momento, porque comeu. Mas do Espírito, se você der uma beliscadinha, comer um farelo, uma gotinha, você sente vontade de comer mais. Hoje nós emendamos aqui a aula de manhã de criação de filhos, com uma atividade que não é muito legal. Tive que levar o Noah no hospital. E nós saímos do hospital para esperar o exame e fomos almoçar. E eu estava com uma sensação de barriga cheia. Não queria comer. Segurei o mais novo para minha esposa poder comer, com o Noah, que é o mais velho. E brinquei com ele ali e tal. Aí ela deu o sinal, terminei. Aí eu entrego o mais novo para ela, agora ela vai segurar a fera para mim poder almoçar tranquilo. Sem ter que ficar com o prato correndo atrás de menino. E eu com aquela sensação, parece que eu não estou muito com fome agora. E aí eu vi uma coisa no prato dela, peguei o garfo dela lá assim, ela já tinha terminado de comer, comi um pouquinho, falei, esse negócio tá bom, vou pôr um pouco disso aqui. Aí fui lá, pus só um pouquinho, porque parece que eu estava com a barriga cheia. Quando eu cheguei na balança para pesar meu prato, eu vi que eu tinha posto pouca comida. Mas parece que mudou a realidade. Falei, parece que agora eu pus pouco. Estava com pouca fome, mas parece que só isso também não vai ser o suficiente. Comi só um pouquinho. Eu sei, para você pode ser uma experiência aleatória, mas com o Espírito Santo muitas vezes é assim. Ele só precisa que você abra a boca para cantar um pouquinho. Talvez você não conhece todas as músicas do louvor, mas se você experimentar só uma garfadinha, se você cantar só o refrão, se você ao menos só ler e abrir a sua boca e dedicar o seu coração só um pouquinho, de repente, você percebe que aquilo que parecia ser satisfação, dá espaço agora a um vazio, a uma fome. E aí, de repente, você não só abre a boca para cantar o refrão, mas você lê a letra inteira e você se enche de coragem e ousadia, de repente você começa a profetizar. E aí, na medida que você se posiciona e profetiza, você vai sendo cheio, vai sendo alimentado, mais fome vai vindo, e mais intensidade, mais você quer do Espírito, e as coisas, elas vão ascendendo no seu interior. Então, é crescente, é imparável, porque quanto mais você tem, mais você quer. O mundo procura satisfazer os homens, para manter o furor deles, né? Porque, olha, que poder tem uma manada satisfeita.
Você pega aí uma massa de homens, 500 homens, todos de barriga cheia. Isso não é problema para ninguém. Isso não é temor para ninguém, não muda nada, não muda nenhuma realidade. Agora pega 500 homens com fome, sem recurso no bolso. Encurrala eles em qualquer canto aí, sem comer, 1, 2, 3 dias. E aí você vai conhecer o poder que essas pessoas têm. Você vai conhecer a face e o vigor que elas trazem, porque tem uma necessidade clamando no seu interior. Né? Nada melhor do que um homem com fome para levantar. Quando eu falo fome, eu falo de desejo por algo. Né? Tem algo que você quer tanto assim quanto comida. Você quer tanto quanto o ar que você respira. Então, agora imagina essa necessidade. Ah, mas eu não consigo. Então, com o Espírito Santo, basta experimentar. Se você comer um pouquinho, ele vai, como diz lá onde eu morava, né? Ele vai te brocar. Esses dias o Noah chegou em mim e falou assim, pai, tô brocado. Eu falei, até você, cara? Vou pôr aí um parafuso em você, então vou suprir essa lacuna, porque parece que você está brocado mesmo. Amém? Mas com o Espírito Santo é assim, quando você come, você sente fome. Quando você bebe, você sente sede. E quanto mais você bebe, mais você tem anseio por beber. Quanto mais você come, mais você tem anseio por comida. É assim o curso das coisas espirituais. Quanto mais se tem, mais se deseja. No mundo é assim? Só com uma coisa, né? Só com dinheiro. É ou não é? Dinheiro todo tanto é pouco. É ou não é? Ah, se você tem um salário hoje de 50 mil, é bom, mas podia melhorar. Sim ou não? Não? 50 mil é tão bom assim? Não, quem ganha 50 mil quer 70, quer 80, quer 90. Quem ganha 90 quer mais. Por quê? Porque também é espiritual. Amém? E às vezes mais espiritual do que nós imaginamos. Então, quando nós estamos numa caminhada cristã, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. A realidade experimental. Uma coisa é você entender que você é filho, tem posição garantida na casa. Outra coisa é você viver as experiências de quem está nessa casa. Tem acesso à geladeira, controle remoto está nas suas mãos. É você quem comanda algumas áreas. Tem liberdade para agir porque a casa é sua, foi feito filho. Então, olha, nós podemos sim viver com a revelação de que nós somos filhos de Deus sem nenhum desfrute daquilo que é seu como filho por direito. Podemos passar completamente alheios àquilo que o Senhor tem disposto para os filhos, sem tocar na herança. Por quê? Porque muitas vezes nos conformamos só à posição. Tem filhos que não precisam mais dos pais. Conheço histórias tristes de pais que, depois que morrem, promovem uma sensação de muita dor nos filhos, porque os filhos não usaram da oportunidade para abraçar, para falar que amava, para ter relacionamento, e agora é tarde. Mas por quê? Porque de alguma forma eles perceberam: eu consigo meu alimento sozinho, eu consigo meu sustento de maneira independente, não preciso mais, e de repente aquilo se torna um vazio incurável, irreparável pelo tempo, porque não tem como mais voltar atrás, a pessoa se foi. Então o Senhor se faz presente, se entrega em nosso favor. Ele se põe à mesa para o seu desfrute, para o seu deleite. E você nem precisa ter fome, disposição para beliscar. Quando você está com a barriga cheia, você ainda belisca? Sim ou não? Você belisca, eu sei. Sua esposa bate com a colher de pau na sua mão. Põe a mão aí não. É assim lá na sua casa? É nada, né? Sua esposa fala, enfia a mão aí e come tudo. Só a minha que é brava. Mas se você belisca, na hora a fome vem, o apetite vem, e você passa a desfrutar de todas essas coisas. Amém? Projeta, por favor, Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17, se você tiver com a sua Bíblia, abre ela aí junto comigo. Então, se você conhece o Evangelho de Marcos, esse é o último capítulo. Então, dos evangelhos, os 4 que o Novo Testamento tem, esse é o mais curto. E ele se resume em mostrar Jesus com uma face específica. Aqui, ele fala do que Jesus fez. Por quê? Porque a intenção desse livro
escrito por João Marcos, é mostrar para o povo e para as próximas gerações que Jesus era um servo. Então, por isso, ele vai direto ao ponto. Ele fala especificamente dos milagres. Ele é sucinto nas palavras e o livro é curtinho. Mas olha o que acontece aqui nas considerações finais. Marcos capítulo 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? 2 pontos. Está assim na sua Bíblia? Quando tem 2 pontos, quer dizer que ele vai explicar quais são os sinais. Que tipo de mover é esse? E ele fala assim, ó. Falarão o quê? Expelirão. Olha, estes sinais, qual o sinal? O sinal de alguém que expele demônios e fala em novas línguas. Acompanharão quem? Aqueles que creem. Então todo aquele que crê em Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, é dotado de alguns sinais, é concedido a ele alguns sinais. E olha que interessante, expulsar demônio e falar em línguas. Tem coisa mais perseguida no nosso meio do que essas duas coisas? Você já viu brincadeira de gente endemoniada? Já viu gente brincando assim com rituais de possessão? Ou pessoas rindo de alguém que está possesso? Tem alguém lá orando, tentando expulsar o demônio de uma pessoa, aí de repente você vê um grupinho assim cutucando o outro, falando lá, você viu aquele negócio? Chama atenção. Mas, olha, leva na mente de muitas pessoas um pré-julgamento ou faz levantar um certo preconceito a respeito daquele acontecimento. Da mesma forma, desde o começo, a oração em línguas também sofre com as mesmas impressões. Quando os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que línguas como que de fogo foram disparadas, desceram sobre cada um deles. E qual foi a conclusão de quem via aquele mover? Estão embriagados. Foram tomados por bêbados. Por quê? Alguém dá peso, credibilidade para bêbado? Tem alguém que faz isso? Não, está bêbado. Leve em consideração o que está falando, não. Então, olha, de maneira desprezível, essas manifestações durante me desculpa, séculos e gerações são perseguidas por impressões. Mas olha só, as últimas palavras do apóstolo aqui, do discípulo, né, João Marcos. Ele fala assim, olha, aquele que crê trará consigo um sinal, poder para expulsar demônio e uma variedade nova de línguas. A palavra novo aqui é kainos, que significa algo novo, sem precedente. Então, olha, algo que ainda não foi visto. Então, ele está falando de línguas maternas somente? Ele está falando de línguas culturais? Porque ele poderia estar falando aqui que quando o Espírito descesse aqui, todo cidadão santelenense falaria inglês, falaria japonês, coreano, falaria uma outra língua sim. Só que essas línguas têm precedentes, elas são ditas em outros lugares. Mas aqui o termo nova língua é kainos, algo novo e sem histórico, sem precedente. É uma língua nova. Por que ela é tão nova assim? Porque além de nova, ela é atual, é o que Deus está falando naquele momento, naquela circunstância. Amém? Você vive circunstâncias que às vezes você não consegue encontrá-las na pregação, sim ou não? Às vezes o seu problema não encontra conforto com as palavras do pastor, nem com o livro que você está lendo. Às vezes eu vejo pessoas procurando livros assim, ó. E eu faço isso também, não condeno. Estou com uma dificuldade nessa área, então eu vou ler sobre isso, né? As pessoas elas vão atrás de um remédio para aquilo que elas acreditam ser necessário, que elas têm uma demanda em aberto. Né? É assim que você faz ou não? Bons leitores. Busca o suprimento naquilo que você viu que há necessidade. E nenhum problema nisso. Você tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso dessa forma. Mas não passe desapercebido essa intenção, essa disposição e essa inclinação. Por que nós somos assim? Porque fomos criados por Deus para carregar uma necessidade interior.
Quando você vai atrás de um livro, quando você vai atrás de um profeta, quando você vai atrás de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma manifestação de sinal, da mesma forma que aquele que vai atrás do estudo, da preparação e da qualificação, você está falando, eu preciso de uma voz que qualifica, eu preciso ouvir alguém que entenda a minha vida, entenda o meu contexto, saiba exatamente o que eu estou vivendo. Às vezes eu aconselho pessoas que elas preservam o distanciamento, sentam ao meu lado na mesa, mas elas preservam o distanciamento. Então, elas querem me ouvir, e elas ouvem o que eu digo, em boa parte, e tiram os seus conselhos para si. Só que elas não abrem completamente a vida. E aí eu fico limitado de auxiliar e de ajudar, por quê? Porque tem uma agenda secreta. Tem alguma coisa que o pai e o filho estão vivendo que eu não consigo tocar, não consigo acessar, e por isso passa despercebido dos meus olhos, eu não consigo falar nessa direção, eu não consigo promover uma voz de sabedoria, de conhecimento, que vai curá-los ali, que vai resolver os conflitos ali. Preserva o coração. Essas são as limitações da dependência humana, mas o Espírito Santo traz em si uma característica, ele está em todos os lugares. E não bastasse isso, ele também sabe de todas as coisas. Sabe o que é ser onisciente? É saber de tudo. Você está pensando aí agora, ele já está sabendo. Esse pensamento passou aí na sua cabeça agora, ele já está sabendo. Saber de tudo significa, sabe o quê? Saber de tudo. Tudo. Sobre todos os temas, em todos os tempos, em qualquer dimensão, em qualquer altura, qualquer profundidade. Amém. Às vezes vocês ficam tão vidrados que eu não sei se vocês estão comigo mesmo, não. Olhando assim, embriagado, deve estar bêbado. Domingo, uma hora dessa, né? Estou mesmo, cheio do Espírito Santo de Deus, para convencer alguns loucos, amém? A se perderem no mar do Espírito Santo de Deus. Você já se pegou em circunstâncias que você não sabe o que fazer? Hoje, no finalzinho da aula, eu descobri que meu filho estava com febre. Olha só, eu chamei pais da minha congregação para auxiliá-los no trato com os filhos. E de repente chega uma mensagem no meio da aula. O seu filho aqui precisa ser assistido. Uma flecha na direção do meu coração. Não, mas eu... E agora? O que eu faço? Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça de um pai que se dedica a uma coisa aparentemente tão nobre? Ô Luzia, você é mãe? Ô Paulo, você é pai? Vem para cá. Eu vou ensinar algumas coisas sobre paternidade e maternidade da parte de Deus, para garantir que os seus filhos tenham ganhem o coração do pai. E o pai vem se envolver. E de repente, na medida que eu vou na missão, meus filhos são bombardeados atrás de mim, dentro da minha guarda. De repente eles estão enfermos. Eu falo, mas que desgrama é essa? Que loucura é essa? O Senhor deveria guardar minha casa enquanto eu faço aquilo que o Senhor tem proposto para a igreja. Como orar quando essas coisas acontecem? Estou falando aqui de um exemplo meu, mas eu quero tocar na sua necessidade. Aquilo que promove perplexidade em você. Você não sabe pelo que, de que fonte veio, por que estão acontecendo e nem o que fazer. Olha, a maioria das pessoas em contextos como esse, do exemplo que eu estou usando aqui com você, acreditam que é retaliação. Não, pastor, isso aí é porque o senhor decidiu falar de criação de filhos, já veio o ataque. Veio o ataque. O diabo quer atacar os seus agora porque eu falei, ué, mas maior é aquele que está em mim. Mais poder tem aquele que reside em mim, que envolve os meus filhos, que cuida de mim. Isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Se maior e mais poderoso é o que eu tenho, que outra arma poderia se levantar contra mim ou contra a minha casa? Não faz sentido. Então como que eu oro nessa hora? O que eu faço nesse momento? Eu vou fazer batalha espiritual? Fazer batalha espiritual? Isso aqui é guerra, irmãos. É porque o inimigo está furioso. Mas que dia que o inimigo não esteve furioso? Que dia que o nosso inimigo, o adversário, não acordou para matar, roubar e destruir? Menciona um só instante que ele se abdicou da sua função? Nunca. Ele é escravo. Vive e existe para isso. O ladrão veio
Matar, roubar e destruir é a sua função existencial, seu propósito de vida. Em todo instante ele está furioso para matar, roubar e destruir. Não importa o que você faça, ele todas as manhãs bate a sua porta, bate ao seu coração, futuca os seus pensamentos para matar, roubar e destruir. Isso não muda. Faça você o que você quiser com a sua vida, com o seu conhecimento, com as suas posses, os seus pertences, com os seus filhos, relacionamentos. Ele não muda. Se tem alguém obstinadamente posicionado, é o inimigo, é o diabo. Então não há o que você faça que mude-o, a ponto de falar assim, já que você está dando essa legalidade, eu vou entrar. Não, ele sempre entra para matar, sempre entra para roubar e destruir, sempre age com esse intento. Então, o que fazer? O que eu faço agora? Não sei. Por quê? Eu pego a criança quente, pegando fogo à pele, aí eu meço lá a temperatura, 38, subindo rápido demais, aí você fica aflito. Um monte de coisa para você fazer num domingo de culto. Você fala, meu Deus do céu, estou envolvido em coisas santas, essa obra é nobre, por que ataques dessa forma? Por que nos meus filhos? Isso não parece justo, né? Questionamento resolve? Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Perguntar a Deus não vai resolver o problema. Fazer batalha espiritual talvez também faz nem sentido. Eu já vi pais com filhos enfermos, suados em cima, colocando a mão, e no máximo a criança ficando assustada, expulsando demônios, sai agora! E aí a criança, além de estar com a enfermidade, além de estar febril, com a preocupação, agora ele pensa, meu pai está bravo, meu pai está nervoso, que ele não consegue entender, às vezes, um clima de libertação dentro de casa. Então, eu acredito, no meu coração, isso é o que eu acredito mesmo. Não é, talvez, o que você já chegou à conclusão em algum momento da sua vida, mas eu acredito que para circunstâncias assim, o Senhor deu para aqueles que creem um novo falar. Uma língua que não entra no entendimento humano, porque nem precisa. Eu não sei de onde vem, que tipo de ataque é esse, qual que é a fonte, por que ele ficou desse jeito, no momento que eu não tenho tempo para dedicá-lo. Agora eu vou ter que mexer na agenda, mudar as prioridades para poder supri-lo nessas coisas. Não podíamos, temos outras coisas para fazer, está atrapalhando, está promovendo dor, angústia, ansiedade, estamos preocupados. Não era o que eu queria para os meus filhos. Os meus pensamentos para os meus filhos são bons, mas aconteceu. Eu acredito que são para circunstâncias assim que você se vê encurralado, é que o Senhor te dá um falar espiritual. Não sei o que fazer. Então começa a orar em línguas. Romanos capítulo 8, verso 26. Eu sei que eu já falei desse versículo algumas vezes. Mas eu vou insistir. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. É uma assistência na fraqueza. A palavra fraqueza aqui pode muito bem se encaixar no exemplo. É enfermidade. Tem outra circunstância ou acontecimento que nos deixa mais vulnerável do que a enfermidade. Você está certinho nos caminhos do Senhor, não faz coisa errada, é fiel com todas as coisas, e de repente enfermidade rouba o seu prazer, rouba a sua alegria, promove uma angústia, promove depressão, outras coisas. Você não entende, não sabe o que fazer também. E aí ele fala que o Espírito nos assiste nessas circunstâncias e nessas ocasiões, porque não sabemos orar como convém. Hoje pela manhã eu não sabia orar como convinha. O que eu vou fazer? Aí eu comecei. Levo no hospital, vai chamar, eu estou daqui para lá orando em línguas. Não para as pessoas ouvirem. Não precisa, né? O Espírito está muito pertinho. Então ele ouve aqui no meu coração. E eu estou com ele no colo. Levanta as possibilidades, você vai ficar mais assustado ainda. E eu tapo os meus ouvidos e começo a declarar aquilo que é pelo Espírito. Porque o Espírito intercede por nós sobremaneira, acima das formas, acima dos métodos humanos, com gemidos que não se explica. Olha, você acredita que há poder no seu clamor? Quando você chora, você atrai o coração de Deus? Enquanto o próprio Espírito está clamando. Aqui ele está falando que quando você está em momentos de fraqueza, encurralado, o próprio Espírito entra para a intercessão. E ele faz isso com gemidos inexplicáveis. Não cabe no entendimento humano.
não dá para racionalizar, mas ele faz isso com eficiência. Por quê? Porque ele conhece a mente de Deus. Conhecer a mente de Deus, olha, resulta em algo muito específico. Quem sabe dos seus pensamentos, sabe do seu comportamento. É ou não é? Então, se sabe do comportamento, sabe daquilo que ele anseia falar. Então, esse falar em novas línguas, ou esse falar em línguas, traz a realidade de uma voz que o homem não ouve com os ouvidos naturais e nem discerne com a mente, não tem entendimento, mas que não deixa de ser palavra de Deus, porque não há compreensão entre os homens. A palavra de Deus tem poder e vai de encontro com a fraqueza dos homens. Então, quando não sabemos como orar ou de que maneira orar, olha aqui a sugestão. Eis que eu dou para vocês uma nova forma, uma nova linguagem. Tem um novo método. Quando nós falamos de oração, a maioria das pessoas se preocupam em como se dirigir a Deus. Sim ou não? Como que ora? É muito comum eu ouvir, principalmente no meio dos jovens, pastor, eu não sei orar. E às vezes até você já foi convencido de que você não sabe orar. E qual que é a conclusão que as pessoas chegam quando elas falam assim, eu não sei orar? Não sei que palavras usar. Não sei o que dizer. Não sei como começar. Está vendo que todas essas coisas, atitudes e comportamentos centralizam a própria pessoa? E quem que é a pessoa mais importante no cenário de oração? É você? É o que você fala? Não. É para quem você está orando. Então a coisa mais importante em um momento devocional ou no momento de oração é que a voz de Deus se torne clara. Não importa se você está rouco, se você tem as melhores palavras ou as piores. Não importa se da sua boca está saindo palavras compreensíveis aos homens, belas e agradáveis para quem está do seu lado. Não importa. O que importa? E traz efetividade para uma oração. A voz de Deus fica clara quando esse barulho sai da sua boca. Você consegue perceber Deus falando quando você está abrindo a sua boca para orar? Mas muitas das vezes a nossa oração não sobe 1 centímetro. Por quê? Porque estamos juntando as palavras para falar, escolhendo as coisas que possivelmente as pessoas querem ouvir, ou você mesmo aceita na sua consciência. Mas agora, filho e filha, quando você ora em línguas, quem está ouvindo só pode chegar a uma conclusão. Ou está bêbado ou ficou doido. Ou está bêbado, bebeu mais vinho do que devia, mais cerveja do que devia, ou então enlouqueceu, bateu a cuquinha na parede. Está faltando um parafusinho. Olha a reputação indo embora. A preocupação consigo mesmo indo embora. E ao mesmo tempo que você se esvazia de si, outro vai ganhando notoriedade e relevância. Uma voz vai subindo, uma voz criativa, uma voz atual. Então, ouvir a voz de Deus é aquilo que nós precisamos. Em Atos, no capítulo 2, eu falei disso no culto passado, a Bíblia fala que debaixo de uma recomendação de Jesus, os discípulos ficam naquele lugar até do alto eles serem revestidos de poder. Projeta, por favor, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega ela. Talvez você até marque isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Olha só. Ao cumprir-se o dia de... Então era um dia específico. O que é o Pentecostes? Ele está começando a contar o acontecimento. Mas ele fala que esse acontecimento aconteceu numa data específica, no dia de Pentecostes. E o que é o dia de Pentecostes? É o dia que os discípulos foram cheios do Espírito e do fogo e falaram novas línguas? Não. O dia do Pentecostes, ele já havia na velha aliança sido estabelecido. Era um dia de festa. Vai, Levíticos capítulo 23, a partir do verso 17. Levíticos 23. Volta no 16. Olha só, até o dia imediato, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, olha,
de um sábado a 50 dias. Então, olha, o sábado é um dia, vai passar mais 49. 7 vezes 7. Então, mais 7 semanas. Semana tem quantos dias? 7. Então, olha só o que ia acontecer. Ia sair de um sábado e a partir dali se contaria 50. Chegaria em um outro. Que dia que seria? No novo sábado. Não é? A semana não tem 7 dias? Você está num sábado, é um. Você vai contar 49, vai chegar em que dia? No sábado. Né? Hoje é domingo, daqui 7 dias vai ser? Só para mostrar para você que era sábado. Ok? Então, o Pentecostes acontecia no sábado, que na Bíblia representa um dia de descanso. Amém? Próximo. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha, serão levadas, se cozerão, são primícias ao Senhor. Verso 18. Nossa, mas está muito ruim ler daqui. Será que eu estou com problemas nas vezes? Deixa aí para eles lerem, eu vou ler daqui, tá bom? Só um instante. Verso 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Verso 18. Com o pão oferecerei 7 cordeiros, sem defeito e de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Essa é a descrição do Pentecostes. Então, durante as festas do Senhor, tinha uma festa específica que se chamava Pentecostes. E essa aqui é a recomendação do que deveria ser feito no Pentecostes. Então, chega-se um sábado, a contar-se 50 dias de um sábado que se estava. Então, tinha uma festa acontecendo, contaria-se mais alguns dias para frente. E nesse sábado específico, dia de Pentecostes, os homens fariam isso. Olha só, são quantos cordeiros sem defeito? 7. Quantos novilhos? E quantos carneiros? Quantos carneiros? Está projetado aqui ou não? 2 carneiros. Qual que é o total? Quanto? Isso, belisca aí, cara. Põe só um pouquinho na boca. Aumentar sua fome. 10. Então, no dia de Pentecostes, tinha 10 sacrifícios. E por que 10? Por que 10? Porque eu devolvo o dízimo. Por que 10? Porque 10 dedos nas mãos? Porque 10 dedos nos pés? Porque 10 mandamentos? Porque 10 sacrifícios? Na Bíblia, nada é por acaso. Mas no dia de Pentecostes, olha, era requerido do sacerdote 10 sacrifícios. 10 sacrifícios. 10 animais deveriam ser queimados. Por quê? Porque o 10 aqui é uma alegoria ao que Moisés havia trago ao descer do monte. 10 mandamentos. O 10 na Bíblia representa a totalidade. Com quantas leis Moisés desce? Vocês sabem? 613 leis. Mas que se resumem que Deus nos ajude. Estou aprendendo a usar isso aqui, estou ficando feliz agora. Fui exibir aqui no louvor. Olha, são 613 leis, mas representadas por 10 mandamentos. Então, olha, desde sempre Deus trabalha assim. Você não dizima do seu salário todo. Você dá 10%. Por quê? Porque os 10% é responsável por guardar todo o restante. Então você não precisa das 613 leis. Se você guardar os 10 mandamentos, você preserva todos. E olha só, no dia dessa festa, onde os homens iam celebrar um sacrifício por causa da lei, Atos capítulo 2, verso 1. Atos 2, verso 1.
Olha o que acontece. Atos 2. Ao cumprir-se esse dia, de repente, verso 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, no dia da festa de Pentecostes, no dia do acontecimento do sacrifício, uma nova forma de festividade é concedida aos discípulos. Então olha, agora não é sobre sangue de animais, não é sobre sacrifícios mais, é sobre o Espírito Santo. Se você pega Josué, capítulo 1, verso 8, você vai ver que Deus dá uma recomendação. Projeta, por favor, Josué, capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz assim: não cesses de falar deste livro da... Qual livro? Da lei. E aí ele vem, 2 pontos. Não, ponto e vírgula. Ele vem ele vem expressando os motivos pelos quais você deve falar desse livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Escrito aonde? No livro da lei. Ele está falando do quê? Dos mandamentos, das 613 leis, resumidas em 10 mandamentos. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, na velha aliança eu poderia livremente falar para você o seguinte: olha, se você não consolidar os 10 mandamentos na sua mente e falar dos 10 mandamentos em todo o tempo, não vai haver prosperidade na sua casa. Não vai haver um prosperar no teu caminho e você não vai ser bem-sucedido, porque essa é a recomendação. Essa era a verdade da velha aliança. Ele está falando, não cesse de falar da lei, não cesse de falar dos mandamentos. O que são os mandamentos? São as direções daquilo que é certo, daquilo que é errado. Não matarás, não roubarás, não vai blasfemar, não levantarás falso testemunho, adorarás o Senhor teu Deus mais do que qualquer outra coisa. Esses são os requisitos. E aqui, para Josué e para aquele povo, está sendo dito, olha, essa é a forma de prosperidade. Que é viver em boa conduta, dentro dos padrões aceitáveis pela lei. Você precisa meditar nisso. Meditar em quê? Medita nele com que frequência? De dia e de noite. De dia e de noite. Em todo o tempo. Medita no quê? Na lei. Lembra que eu falei para você que em Levíticos eram 10 sacrifícios por causa da lei? Então eles estavam fazendo uma festa porque Deus deu a eles uma lei. Mas em Pentecostes uma nova lei é concedida. A lei do Espírito e da vida. Que em Cristo Jesus nos liberta. Então a recomendação muda. Então pega a sua Bíblia agora e rasga esse capítulo. Tira Josué capítulo 1. É assim? Não. Só substituiu a forma de festejar. Agora, continua sendo a mesma recomendação, só que agora você vai meditar de dia e de noite no novo Pentecostes. E o que aconteceu? De repente, veio do céu um vento, como de um trovão, invadiu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora, da mesma forma que ele recomenda para Josué que haverá prosperidade, boa sucessão, se ele meditar nos mandamentos, está para mim e para você. Ser cheio do Espírito Santo de Deus vai fazer prosperar os seus caminhos no nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Então a vontade de Deus no Velho Testamento era que o povo não cessasse de falar da lei, mas hoje a lei foi substituída pelo Espírito Santo. Projeta, por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. Olha a recomendação, que vai de encontro com o que Deus recomendou para Josué. Medita de dia e de noite. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso... Olha só o tamanho desse versículo. Às vezes você nunca decorou um versículo, chegou a hora. Orai sem cessar. Ora sem parar. É possível? É possível orar sem cessar, sem parar? É possível meditar o tempo todo, de dia e de noite, em todo o tempo? Olha, pela lei é impossível, mas pelo Espírito é possível.
Eu fiz tudo que eu precisava fazer com o meu filho na unidade hospitalar ali da esquina. Tudo que precisava. Eu fiz tudo orando em línguas. Ouvindo lá os momentos que precisava ouvir. Mas em todo momento que o médico não estava falando, não estava tendo um atendimento, eu estava cuidando de um ou do outro, ou aguardando, eu estava... O tempo não está nas minhas mãos, eu não sei o que eu vou fazer, não sei quanto tempo eu vou gastar aqui. Eu sei de uma coisa, às 18h30 tem culto e eu preciso pregar. Preciso preparar minha palavra, eu preciso estar pronto para pregar, meu filho tem que estar saudável nessa hora, essas coisas têm que acontecer. E isso tudo se resume a algo, eu não sei como fazer tudo isso. Aí se você visse, o pastor está de brincadeira. Tem um monte de coisa para ele fazer, e ele está andando para lá e para cá, com esse menino no braço, fazendo um barulho esquisito aí. O cara ficou doido. É o que vai se dizer, mas olha, é por esse caminho que nós encontramos boa sucessão e prosperidade. Amém? Então a primeira coisa que Deus fez com a igreja, depois, projeta João capítulo 20, verso 18. João 20, 18. Pode ser que não seja esse, tá? Mas a gente vai descobrir agora. João 20, 18. Não, João 20, 21, perdão. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Nós abrimos o culto aqui falando graça e paz. Por que Jesus não fala graça e paz? Ele só fala paz? Porque a graça é uma pessoa. Então eles viram a graça, eles viram Jesus. E o que a graça falou? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sabe o que fazia do templo um lugar santo e sagrado? A presença de Deus, a Arca da Aliança. Então, porque nos templos construídos por mãos humanas, havia um lugar onde o Espírito habitava, aquele lugar se fazia santo e sagrado. E aquele lugar nós chamávamos de sinagoga, que logo, no próximo século, vai ser chamado igreja. Então, a igreja é o lugar onde o Espírito habita. E agora, Deus acaba de iniciar uma nova fase, construir um novo templo. E diferente do primeiro, esse templo com uma glória muito maior e muito mais possível. A glória da segunda casa, porque esse é o templo não construído por mãos humanas. Quando Jesus sopra, ele fala, recebam o Espírito Santo de Deus. Aqui não tem menção de que eles foram cheios de poder ou revestidos de autoridade naquele momento. Não, muito pelo contrário. Eles receberam o Espírito como residência dentro de si. E depois eles ouvem uma recomendação. Nós estamos no finalzinho do livro de João. Tem 21 capítulos. Então, são os últimos acontecimentos do Evangelho de João. Que João descreve o ministério de Jesus. Em seguida, logo no início de Atos, depois da sua ressurreição, ele vai falar assim, olha, agora que vocês têm o Deus residente, agora que vocês têm o Espírito habitando dentro de vocês, não saiam daqui até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam envolvidos com poder. Então, olha, ele não recomenda nenhum movimento sem antes de um revestimento. Por que ele deu primazia a isso? Por que ele colocou isso como a primeira boa dádiva à igreja? E por que veio com os sinais de oração em línguas? Que Deus queria conceder uma nova espada para alguns guerreiros, amém? O Espírito, a oração em línguas, é a espada da nova aliança. É a sua forma de guerrear. É a sua forma de orar quando você não sabe mais como orar. Quando só resta diante dos seus olhos uma possibilidade. Eu vou parar, amém? Glória a Deus. Projeta Efésios capítulo 6. Por favor, a partir do verso 14. Nós estamos falando de espada. Para a gente finalizar. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do... Muitas pessoas acham que a espada é a palavra de maneira literal, mas ele está falando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Toda a palavra de Deus? Deus ainda fala? Então tem coisas sendo dita ainda? Sim, isso faz da Bíblia um livro atual. Você pode aprender com as experiências de Moisés, mesmo tendo vivido muitos anos depois. Sim, por quê? Porque ao ouvir aquela história, o Espírito Santo de Deus traz revelação e compreensão. Isso é a mesma coisa que eu estou vivendo no meu contexto hoje. Então, quando ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, não é literal aquilo que está escrito, mas é a palavra que Deus revela aos ouvidos dos filhos. Talvez você até como crente já pegou a Bíblia e falou assim, ó, a espada está nas mãos. Mas olha, na nova aliança, a espada não tem mais que estar na mão do guerreiro. A espada tem que estar na boca. Quando João tem a visão do Cristo glorificado em Apocalipse, ele o descreve, ele fala que da boca lhe saía uma espada afiada. Por quê? Porque a espada do Espírito agora, ou o modelo de ação e guerra agora não é mais com a espada nas mãos, mas sim com o proferir das línguas de fogo. Amém? Então, ele recomenda aqui, a salvação é o capacete. Então, tem pessoas que têm dúvidas, né? Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? É como se no céu tivesse um anjo escrivão e o outro apagão. Então, quando você está certinho na igreja, fazendo as coisas certinhas, o escrivão vai lá e coloca o seu nome no livro da vida. E aí, quando você pisa na bola, você vai para aquele lugar que não devia, faz aquilo que não devia, peca, aí vem o apagão e passa a borracha no seu nome. Haja folha para aguentar, né? No meu caso, são muitos erros. Mas aí, o que é isso? Olha a recomendação da armadura. Ele fala assim, ó, coloca o capacete da salvação. Então, a salvação protege os seus pensamentos dessa coisa dúbia, oscilante a respeito do seu futuro. O capacete dá segurança. Não vai vir outros pensamentos, nem outros ataques externos. Por quê? Porque eu estou consolidado na ideia de que uma vez que eu fui salvo, não há quem me arrebate das mãos daquele que me salvou. Agora, pois, já nenhuma condenação há, não há condenação, porque o veredito já veio, o juízo já foi satisfeito, eu estou agora em outra dispensação, embaixo da influência do Espírito Santo de Deus. O escudo da fé. Por quê? Porque o fato de nós sabermos que nós não perdemos a nossa salvação, não nos protege completamente dos ataques. Quando seu filho fica doente no meio de um contexto desse, mas eu sou pastor, eu estou aqui ensinando outros pais, cuidando de famílias, me dedicando a essa obra. Olha, e se eu começo a levantar questionamentos, lá se vai a minha fé. São dardos inflamados que vêm por meio de acontecimentos e circunstâncias. E ele fala, olha, põe o capacete, pega o escudo da fé, escudo para se proteger desses ataques, para que nada roube a consolidação que eu promovi em você, de que eu te guardo, eu que te cuido, eu que provejo. Provejo? Não, acho que nem tem essa palavra. É assim, né? O pastor inventa também a palavra criativa. Aleluia, glória a Deus. Couraça, já estou indo para o fim. Couraça da justiça. Olha, na armadura de um guerreiro, a couraça, ela guarda essa parte. O que tem nessa parte aqui dos homens e das mulheres? Coração. Então ele fala aqui, olha, que a couraça é da justiça. Então, a justiça de Cristo preserva aquilo que Salomão fala, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, como que nós guardamos o nosso coração? Crendo que somos justos, justificados pela obra de outro, não merecíamos, somos pecadores, transgressores daquilo que Deus falou que não deveríamos fazer. Mas olha, uma vez, para sempre, Ele se fez pecado no nosso lugar. Isso me faz justo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí continua dizendo, o cinto da verdade. O que o cinto faz? Ele põe ordem, né? Se meu filho ameaça sair ali e eu estou sem cinto aqui, eu tenho duas preocupações. É ou não é? Um é pegar o menino que vai sair, outro é a calça que pode cair. Então, o cinto dá firmeza. E o que dá firmeza para nós? A verdade. E os sapatos
do Evangelho. Guarda os seus pés. Por onde a poeira vem? Você anda lá na roça a semana toda. Quando você chega em casa, o que vem junto com você? A agricultura todinha, não é? O pó da cidade, vem tudo nos seus pés. Então você traz, e ele fala assim, olha, seja calçado com os sapatos do Evangelho. E por fim, a espada do Espírito. Então nós podemos dizer que a espada do Espírito é a palavra que Deus revela aos filhos de Deus. Eu posso ler Josué e colocar no seu contexto e falar para você assim, olha, Deus está falando que se você não meditar na lei, você não vai prosperar. Posso ou não posso? Posso. É a verdade? É a verdade. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, mas sem a revelação de que houve um novo Pentecostes pelo poder do Espírito Santo de Deus, você vai ficar correndo atrás de mandamentos para suprir e cumprir com todos eles a despeito de ser próspero na nova aliança. É a verdade, mas não foi atualizada pelo poder do Espírito. Por quê? Porque essa palavra, que é espada, ela precisa ser mantida pela palavra revelada. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 6, ele fala de todos os componentes de uma armadura. Mas quem põe uma armadura, põe por um motivo muito específico. Um guerreiro, ele não põe a sua farda, a sua armadura, para assistir televisão com os filhos, para passear no parque com a esposa. Não, ele põe porque a iminência de guerra. Então ele está falando, olha, na iminência de guerra, tome os seus suprimentos, pegue a sua armadura, e de todos os componentes da armadura, só uma é de ataque, é a espada do Espírito. Só uma, só tem como atacar de uma forma, e não é com as suas mãos. Tem gente tentando fazer algumas coisas, a despeito de se livrarem de alguns ataques. Vai cessar a guerra? A arma de ataque não está mais nas mãos. Tem como correr? Não. O sapato não é suficiente. No máximo ele te protege da poeira. A arma que pode ferir o inimigo agora está na boca. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só finalizar com você falando uma última coisa. Projeta, por favor, Apocalipse, capítulo 1. Verso 16. Aqui o apóstolo João está descrevendo para as igrejas a visão do Cristo agora glorificado. Ele recebeu uma restrição no seu espírito a respeito daquilo que ele poderia falar. E ele fala assim, olha, Cristo agora assenta aos céus de uma maneira diferente. Ele diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada. Essa é a sua realidade. Seu instrumento de batalha agora está na boca. Às vezes você não sabe como resolver o conflito com o seu marido. Já tentou várias vezes resolver lá, consolidar alguma coisa com a sua esposa, ela não te entende, você também não entende ela. Assim como aconteceu lá em Babel, as línguas estão confusas. Mas lá em Pentecostes, a Bíblia fala que com a mesma proporção de variedade de línguas, todos os homens foram cheios, mas havia uma unanimidade de compreensão. Mulher nunca vai falar como homem. Homens nunca vão falar como crianças. Mas tem uma espada poderosa, que é a oração em espírito, que traz uma unidade sobre o lar. E onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se você ora em línguas, já começa a orar em línguas. Deixa fluir o Espírito. Se você ora em línguas, enquanto os instrumentos tocam, deixa fluir a espada. Ninguém se aproxima de qualquer forma de alguém que está com uma espada desembainhada. Aquele que está com a espada desembainhada promove uma redoma de segurança, como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que tem aos seus pés uma sombra aconchegante. É aquele que está com a espada afiada nos seus lábios.